Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Fabrício Ferracini. Eu imagino que você tenha chegado até essa página aqui porque viu um anúncio meu, viu talvez alguém que fez um comentário com você, talvez um link compartilhado com alguém. De alguma forma você viu e se interessou pelo conteúdo onde eu falo a respeito de como é que a gente pode usar o WhatsApp para vender. Eu tenho até um anúncio rodando na internet, talvez você tenha vindo por ele, em que eu mostro como é que eu consegui, a partir de um investimento muito pequeno, de R$ 7,90, fazer no meu primeiro processo de vendas com WhatsApp, que aconteceu em maio de 2015, fazer o valor de R$ 15.000. E eu vou explicar para você, com detalhes aqui, como é que eu fiz isso, para que esse vídeo seja informativo, instrutivo, para que você possa entender o processo, ver que não é balela, que não é conversa. Eu mesmo já recebi muita gente que mandou mensagem para mim falando: ah, isso é conversa, isso não existe, o cara fica rico. Bom, R$ 15.000 não deixa ninguém rico, né? Mas vamos convir aí que é um belo de um dinheiro. Então eu vou mostrar que não tem conversa nenhuma, e eu não fiz isso uma vez só, já aconteceram várias vezes, né? Sempre que eu faço processo de vendas, um bom volume de vendas vem. Mas esse caso especificamente foi muito valioso para mim, assim como eu imagino que vai ser para você, porque o valor de investimento para trazer os primeiros clientes foi realmente muito baixo, foi realmente R$ 7,90. Então eu vou mostrar para você como é que eu fiz isso, espero que te ajude, e depois que eu te mostrar como é que eu fiz isso, eu tenho algo que eu gostaria de falar para você caso você queira replicar o mesmo que eu fiz, tá bom? Então basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu dividi aqui esse quadro, eu fiz aqui um vídeo realmente bastante instrutivo, como se você estivesse assistindo uma aula realmente, para que você possa entender os processos. O que eu fiz? Eu dividi por cores, tá? A parte básica da estratégia, coloquei até aqui básico, eu coloquei tudo em preto. A parte intermediária da estratégia, ou seja, requer um pouco mais de trabalho, de conhecimento, é um pouquinho mais difícil de aplicar, eu coloquei em azul, por isso ele está aqui intermediário. E a parte avançada do processo, eu coloquei aqui em cima avançado, eu fiz em vermelho, tá? Eu vou explicar em etapas. Então vamos começar aqui com a parte básica do processo. O que eu fiz? Bom, primeiro é importante você saber que produto que eu estava vendendo. E o produto que eu estava vendendo é nada. Essa é a grande verdade. Eu tinha a ideia de criar um produto, ia ser um produto de informação, ou seja, um curso, e eu já vou adiantando para você. Eu vou falar aqui de como eu utilizei esse processo para vender um curso, mas não foi só isso que eu vendi depois. Depois eu vou mostrar como dá para vender basicamente qualquer coisa para qualquer público, tá? Então eu vou te mostrar. Mas o meu exemplo aqui eu vou mostrar como foi com o curso. Então eu tinha uma ideia de um curso, eu tinha um nicho de atuação bastante específico para quem eu queria entregar esse curso, mas na prática eu só tinha a ideia do curso, mais ou menos de como eu formataria ele, mas não tinha nada pronto. Então o que é que eu fiz? A primeira coisa, na minha mente eu pensei o seguinte: eu tenho trabalhado já com e-mail faz tempo, mando e-mail e tal, e a minha conversão em vendas não era lá grande coisa, mas principalmente engajamento, né? Mandava 100 e-mails e lá 15, 12 pessoas abriam, ou seja, muito e-mail para pouca coisa. Eu comecei a pensar se tinha uma ferramenta em que eu poderia ter uma taxa de abertura, ou seja, uma taxa de entrega daquilo que eu faço muito maior, com uma grande quantidade de pessoas de verdade abrindo e tendo um engajamento maior. E eu comecei a perceber que o WhatsApp poderia me dar essa possibilidade. O que é que eu fiz então? Com a ideia do produto na mente, eu criei um anúncio no Facebook, que era um anúncio, um post impulsionado. O anúncio mais básico, tem gente até que disse que isso aí nem é anúncio, mas era a coisa mais básica que era possível fazer no Facebook. No meu caso era básico mesmo. O que eu fiz? Eu fiz um post onde eu falava o seguinte: olha, criei um grupo com o nome ali, né? O grupo com o nicho que eu atuava, onde eu vou compartilhar dicas diariamente sobre o mercado tal. Se você quer fazer parte, deixe nos comentários o seu nome e o seu WhatsApp. Basicamente era isso, tá? E com esse post impulsionado, fiz uma pequena segmentação no Facebook e impulsionei. Na época, minha conta do Facebook tinha R$ 15. Eu falei, vou gastar esses 15 como uma experiência. Mas, para minha sorte também, né, até a gente tem que atribuir que às vezes temos um pouco de sorte, quando eu alcancei o valor de R$ 7,90 gastando, eu tinha trazido exatamente 89 contatos. 89 contatos é o que eu tinha trazido. Tudo vindo desse anúncio, que seria um post impulsionado no Facebook. Basicamente o que eu fiz na sequência?
Peguei aqueles contatos que estavam nos comentários lá, adicionava nos contatos do meu WhatsApp manualmente com o celular na mão, né? E ia transferindo essas pessoas para um grupo dentro do WhatsApp. Por que eu pensei num grupo inicialmente? Pensei num grupo porque era a coisa mais fácil a se fazer. A pessoa não precisaria ter o meu WhatsApp dentro da agenda telefônica dele, porque ela estaria no meu grupo e eu mandando para o grupo chegaria para a pessoa. Mas logo na sequência eu comecei a pensar o seguinte: seria interessante eu ter também uma forma de mandar individualmente para essas pessoas no processo de comunicação um para todos, que seria o quê? Eu mando uma mensagem, vai para todo mundo, mas chega para eles como se fosse uma mensagem privada. Isso foi o que eu pensei e por isso eu percebi que seria interessante colocar as pessoas num grupo, mas também colocar numa lista de transmissão. Um recurso que existe no WhatsApp e que faz exatamente isso que eu falei. Você faz um grupo, coloca essas pessoas lá, mas esse grupo chama-se lista de transmissão. Você faz uma lista, ou melhor, né? Coloca as pessoas lá. Quando manda uma mensagem para a lista, ela chega para cada pessoa dessa lista, mas como se fosse uma mensagem privada, né? Ou seja, você está conversando só com ele e o que ele volta conversando com você, as outras pessoas não têm acesso. No grupo elas têm acesso, né? Só que é um porém. Para você colocar uma pessoa numa lista e quando mandar a sua comunicação ele chegar para todos, a pessoa precisa que você esteja adicionado à agenda telefônica dela. Então aqui começa um dos segredos interessantes, né? Que é eu criei um modelo em que cada pessoa que entrava eu fazia com que ela me adicionasse na lista dela com mensagens individuais. Para isso, obviamente, tive que usar algumas técnicas de comunicação, mas isso já é a parte avançada, não vou falar sobre isso, mas eu fazia a pessoa me adicionar na agenda. Com isso, eu tinha uma lista de transmissão em que quando eu mandava uma mensagem, chegava para ela sem problemas. Isso aqui foi a estrutura basiquinha que eu fiz. Impulsionei um anúncio, peguei os contatos nos próprios comentários do Facebook, coloquei esses contatos dentro da agenda do WhatsApp no meu celular. Dali, criei um grupo com essas pessoas, então transferi essas pessoas para o grupo e também para uma lista de transmissão, um recurso adicional que o WhatsApp tem, para que eu pudesse conversar com elas em grupo, mas na hora que eu quisesse mandar um processo de vendas, uma página de vendas, eu mandasse individualmente e não em grupo, né? Até porque para não conturbar o que um grupo significa. Ali dentro o pessoal está conversando e tal, a gente não pode atrapalhar esse processo. Isso foi o básico que eu fiz. O básico. Depois eu vou mostrar para você como é que eu cheguei no produto. Baseado nesse básico, eu percebi que dava trabalho demais. Porque a primeira vez fiz com 89, fui tentar fazer uma segunda vez, veio 100, 150, 200 pessoas e eu adicionava manualmente no WhatsApp. Então, o que é que eu fiz? Parte desse processo básico que eu fiz foi começar a fazer aquela configuração, que na época era uma coisa muito recente, de rodar o WhatsApp pelo computador. E isso facilitou muito, né, o processo. Então, isso foi parte do básico, fazer essa configuração. Mas eu pensei o seguinte, há uma forma de eu melhorar o meu anúncio para que a pessoa, ao invés de simplesmente deixar os dados ali para mim, ela já tenha um lugar onde ela cadastra esses dados e que esses dados de forma automática possam entrar no meu WhatsApp, ou seja, fazer uma automatização da captação dos clientes. E foi o que eu fiz. Aqui nós entramos numa área intermediária. Por quê? Porque embora aqui eu usei uma postagem impulsionada no Facebook como anúncio e pegava os dados nos comentários, aqui eu comecei a fazer anúncios por clique no Facebook, ou seja, comecei a usar a ferramenta Facebook Ads para fazer isso. Uma ferramenta mais complexa, por isso nós estamos aqui no intermediário. E eu usei dois modelos diferentes. Inicialmente eu usei apenas um modelo de captura de dados através de uma página adicional. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que ter uma ferramenta para criar uma página no Facebook, fora do Facebook, num domínio que eu tinha. Eu criei uma página onde a pessoa deixava nome, WhatsApp e e-mail para mim. Essa página estava integrada com um sistema de e-mail marketing, mas não era para mandar e-mail, tá? Era só para armazenar os dados, eu não ia mandar e-mail nenhum, para aquilo servir como uma base de dados. Essa base de dados, eu criei um modelo de automação em que, quando capturava-se os dados dentro de um sistema de e-mail, no meu caso eu usei nessa época o MailChimp, esses dados automaticamente, por meio de um sistema que eu desenvolvi, eles eram transferidos para a agenda do meu celular e com isso já estavam no WhatsApp. Só com isso eu poupei uns 70% do trabalho que eu tinha que fazer ao digitar manualmente cada contato que estava nos comentários do meu WhatsApp.
Então isso poupou muito, mas muito trabalho, né? E depois colocar nos grupos e nas listas de transmissão, obviamente tinha que ser manual. E depois eu comecei a usar um outro modelo com uma ferramenta lançada pelo Facebook posteriormente, que era o Facebook Forms, um formulário que rodava um anúncio dentro do Facebook. Quando a pessoa clica sem sair do Facebook, ele abre o formulário, a pessoa dá esses dados e esses dados são salvos numa planilha, mas eu também criei um modelo de fazer a automação e jogar ele diretamente lá dentro do meu WhatsApp. Dessa forma, quando eu fiz isso, eu conseguia captar uma quantidade muito maior de pessoas, porque o anúncio chamava mais pessoas, sem ter o trabalho manual desgastante de ficar cadastrando, certo? Então eu comecei a trazer muita gente. Quando eu comecei a trazer muita gente, por meio desse processo aqui, eu percebi o seguinte: eu queria vender um produto que ainda não existia. Eu tinha a ideia dele, mas ele ainda não existia, tá? Esse produto. Eu percebi que não adiantava ter pessoas em grupo e lista de transmissão. Se a minha mensagem não fosse extraordinária, não fosse espetacular, eu jamais geraria interesse e engajamento dessas pessoas para comprarem alguma coisa de mim. Que foi quando eu percebi que a gente precisava desenvolver técnicas de comunicação de excelente qualidade. Muita gente acha que o que vende são ferramentas. Isso é um conceito comum, infelizmente. Então a pessoa fala, mas vender pelo WhatsApp, o WhatsApp vende? O WhatsApp não vende. O WhatsApp é uma ferramenta. Ele é como um telefone. Telefone vende? Não. O que vende no telefone, vende no WhatsApp ou até numa visita presencial é a sua capacidade de se comunicar de uma forma excelente com a pessoa que está querendo ou pode ter interesse no seu produto. É a sua capacidade de mostrar para a pessoa que isso aqui que você está vendendo vale isso aqui que você está cobrando com muita diferença. Isso aqui vale muito mais do que você está cobrando. Que isso aqui que você está vendendo resolve o problema dela. Quando você consegue desenvolver essa capacidade, ou seja, a comunicação, não há limite para o seu volume de vendas. Eu percebi que o WhatsApp, como qualquer ferramenta, me dava um meio de conseguir me comunicar, mas ele não fazia a comunicação. Então eu comecei a desenvolver, eu sou um profissional de publicidade, vim do meio da comunicação, já trabalhava com isso, mas começar a desenvolver um modelo de comunicação que fosse ideal para trabalhar o WhatsApp. Já pegou alguma vez no WhatsApp aqueles textos gigantescos que o pessoal manda para você? Fala a verdade, você lê aquilo? Nem eu não leio nada daquilo. Mas as pessoas persistem. Isso era uma coisa que numa técnica avançada de comunicação não podia acontecer. Percebi que era necessário desenvolver uma copy. Caso você não saiba o que é copy, eu vou explicar brevemente. Copy é comumente chamado de texto persuasivo, né? Eu acho que ele é mais profundo que isso, muito mais. Mas, em primeira instância, pense nisso. Copy é a sua capacidade de desenvolver um texto que consegue persuadir um possível cliente a fazer ou tomar aquela decisão que você quer, no caso, comprar o seu produto. Só que para desenvolver uma copy, você precisa ter uma grande quantidade existem uma grande quantidade de fatores que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, uma das coisas mais importantes é a condução do cliente. Você saber conduzir o cliente desse ponto para esse ponto de uma forma suave, sem ser insistente de que ele precisa comprar alguma coisa, né? Isso é uma das coisas que tinha que ser feito em copy e que eu percebi que precisava ser desenvolvida uma específica para trabalhar o WhatsApp, porque o WhatsApp era uma mídia diferente. Outra coisa, gatilhos mentais. Muito se fala de gatilhos mentais. Se você já procurou alguma coisa na internet, sobre vendas na internet, vai ver que muita gente fala sobre isso. E tecnicamente é uma coisa maravilhosa, mas como colocar isso em prática dentro da ferramenta? Eu desenvolvi a minha própria metodologia e baseado nessa metodologia, eu comecei a fazer o quê? Transformar técnicas de comunicação, copy, gatilhos mentais em vídeos, áudios e texto, o que é um enorme diferencial que o WhatsApp te dá. Por que o WhatsApp te dá um diferencial gigantesco com essas três ferramentas? Primeiro, se você trabalha muito vendas usando e-mail, a grande verdade é que as pessoas não gostam, pelo menos uma grande parte delas, de ler. E aí, você pega um e-mail lá muito bem escrito, muito bem trabalhado, a pessoa ignora. Não todos, mas uma grande parte. Outra coisa, áudio. Quer uma ferramenta melhor de vendas do que o telefone? Ele é perfeito, muito bom realmente. Eu conheço vendedores que vendem muito utilizando o telefone, mas muito mesmo, né? Só que tem um porém. Telefone, você tem que ter horários específicos para você ligar. Se você liga num horário, por exemplo, que a pessoa não pode te atender, a sua ligação deixa de ser interessante e passa a ser um incômodo. E isso acontece, infelizmente,
muitas e muitas vezes. Não são casos raros em que vendedores, por exemplo, são maltratados ao telefone por terem utilizado ou ligado num horário em que a pessoa não quer te atender ou não pode te atender, né? Que ela não está disponível. Então você queima um pouco da sua venda, embora utilizando o áudio do telefone, que é uma grande fonte, um grande mecanismo de venda, mas que tem horários certos. Agora, vídeo. Vídeo, na minha opinião, ele é o que consegue mais próximo, o que replica, né, de uma forma mais próxima a venda presencial. A venda presencial, a venda frente a frente, na frente do seu cliente, é ainda o modelo de vendas melhor que existe, a melhor forma que existe. Afinal de contas, a pessoa levantou uma objeção, você responde na hora, fazer suas argumentações de venda baseado no que você sente do teu cliente, tem tudo isso, né? Quando você está trabalhando por WhatsApp, você não vai estar frente a frente com o cliente, mas você usa vídeo que chega muito próximo desse feeling de vendas que a venda presencial tem. Então, basicamente no WhatsApp, você junta o vídeo, como se fosse uma venda presencial, o áudio, que você utiliza na venda, por exemplo, por telefone, e o texto, caso você use, por exemplo, o e-mail para fazer venda. Você tem tudo sintetizado dentro da mesma ferramenta. Agora só falta a sua mensagem ser perfeita, né? E com isso, quando você usa tudo isso daqui, o que você consegue primeiramente no WhatsApp? E foi o que eu usei para conseguir resultados bons. Engajamento. Quanto mais você se comunica com a sua lista de pessoas, com uma qualidade, com conteúdo de valor, com informação e não só com tentativas de venda, as pessoas começam a se engajar, se envolvem com você e com a sua mensagem, a ponto, inclusive, de começarem a considerar você uma autoridade no que você faz, principalmente se o seu conteúdo tem boa qualidade, né? E as pessoas percebem por WhatsApp dar uma possibilidade de atendimento muito pessoal, muito rápida. Ela tem a sensação de que você é uma pessoa preocupada com ela, principalmente se você responde rápido. Dentro do engajamento, olha o que eu fiz, lembra-se? Eu falei que eu não tinha produto, ainda tinha ideia. Pesquisa. Quando eu tenho um grupo muito engajado, muita gente que gosta do que eu estou compartilhando, eu posso fazer perguntas. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a perguntar o que as pessoas gostariam de saber, como elas gostariam de saber e quanto elas gostariam de pagar. Pensou nisso? Você saber do seu cliente o que ele quer comprar, como ele quer comprar e quanto ele quer pagar? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E aqui, inclusive, eu usei uma estratégia bem interessante. Depois de saber quanto é que meus clientes queriam pagar, e eles já terem criado essa ideia na cabeça, o que a gente chama de ancoragem de valor, depois eles já terem aquele preço âncora na sua cabeça, quando eu lancei o meu produto, eu falei, olha, vocês me disseram que o valor ideal seria isso, mas eu vou fazer por isso um valor menor ainda, o que faz com que qualquer valor pareça barato, que era menor do que eles haviam pensado. Pesquisa, o WhatsApp permite fazer demais. O WhatsApp permite fazer com grande qualidade algo que eu mesmo dei esse nome, tá? Porque foi eu que criei o processo de AGDC, Aumento Gradativo de Desejo de Compra. Aqui não temos muito espaço, mas seria mais ou menos assim, tá? Vai ficar meio apertadinho aqui, mas acho que vai dar para entender. Vou fazer aqui, ó. Imagine que isso aqui é um termômetro. Imagine que isso é um termômetro, marcando 0 aqui e marcando 100 graus aqui, um exemplo, né? Quando o cliente se interessa pelo que você vende, ele entra num processo de aquecimento, ou seja, aquecimento do desejo do cliente. Quando você oferece pela primeira vez o que você vende para um cliente não aquecido, um cliente que não tem engajamento, por exemplo, geralmente o interesse dele é 0 grau, né? Ele está gelado para aquilo ali. Quando você vai gerando engajamento, o que vai acontecendo? Lentamente, esse termômetro começa a subir, e começa a subir, e começa a subir. Tudo baseado na forma de engajamento que você usa e que o WhatsApp te dá a ferramenta para geração de engajamento maravilhosa se você souber usar técnicas de comunicação, copy e gatilhos mentais. Chega um ponto em que você partiu do 0 e gradativamente você chegou num ponto máximo de desejo de compra do seu produto que o seu cliente pode chegar. Esse é o momento de você fazer a venda. Então o WhatsApp consegue te dar todo o modelo, toda a estrutura, melhor, para que você faça um aquecimento gradativo do seu cliente. Não dá para você chegar e oferecer apenas alguma coisa para ele. Com o WhatsApp você aquece e oferece para o seu cliente o que você quer vender no momento em que ele mais está interessado e convencido de que deve comprar, certo? E aí você parte para vendas. A parte de vendas, obviamente, é uma das partes mais importantes. Aqui, com o tempo, eu aprendi, por exemplo, a desenvolver
estratégias de criação de oferta. É um pouco mais avançado, envolve também uma boa técnica de comunicação, copy e gatilhos mentais, mas criar uma oferta que seria imbatível, que o cliente quando chega lá totalmente aquecido, ele compra. E com isso, o que é que aconteceu? Eu consegui pegar 89 pessoas totalmente frias para o que eu ia oferecer, sem ter um produto totalmente formatado. Por meio de todo esse processo e engajamento, eu pesquisei e descobri exatamente o que o meu público queria comprar. Criei aquilo que o meu público queria comprar, ofereci para essas 89 pessoas e tive uma taxa de conversão, ou seja, das 89 pessoas eu consegui fazer 35% de vendas. Eu vendi para 35% dessas pessoas. Isso me gerou pouco mais de 15 mil reais, né? Na primeira venda, essas vendas, por sua vez, não foram vendas únicas, elas geraram outras vendas e ao final de todo o processo, eu tinha feito já as vendas, senti que depois que eu fiz vendas, surgiram oportunidade de vender outras coisas, vendi e ao final do processo, isso aqui, 35% de vendas foi apenas no produto principal, que acabou gerando 15 mil e alguns trocadinhos a mais, mas eu cheguei bem próximo dos 23 mil reais de vendas e agora, pasmem, o tempo. Quando eu comecei a desenvolver esse processo, eu não tinha isso aqui formatado, isso aqui foi surgindo de acordo com as interações que eu ia fazendo, com o que eu ia conseguindo. Eu imaginei que, criando um processo assim, dentro de 60 a 90 dias, eu poderia fazer uma oferta para as pessoas que estavam me acompanhando no WhatsApp. Mas para minha enorme surpresa, todo esse processo, do dia que eu criei até o dia que eu vendi, durou 15 dias. Em 15 dias eu tinha conseguido fazer esse faturamento. Esse é o modelo que eu apliquei, esse é o modelo que eu uso e é um modelo que, inclusive, eu melhorei bastante. Estou mostrando o primeiro modelo que eu usei. Melhorei porque a gente vai aprendendo mais, vai desenvolvendo mais a estratégia. O que acontece? Viu que eu dividi ele em vários modelos, o básico, intermediário e avançado. E aqui está. O que se aprende na parte básica? O que é necessário saber nessa parte básica? Primeiro, configurar o WhatsApp como ferramenta para você usar ele assim. Principalmente saber usar ele no computador e entender as ferramentas internas que ele tem. Não precisa saber tudo, precisa saber o que nós vamos usar. Isso é a parte principal. E saber, no mínimo, vender alguma coisa. Você precisa ter um produto para você poder vender. Posteriormente, quando eu fiz esse processo, eu desenvolvi uma estratégia de vendas que eu chamo de estratégia do cliente vendedor, que eu fiz justamente para quem trabalha com venda de consultoria, venda de produtos, venda de serviços, principalmente, funciona muito bem. Essa estratégia eu comecei a usar posteriormente também. O meio dele aqui, olha, uma parte intermediária de conhecimento de trabalho, envolve você saber trabalhar com páginas de captura e ter software para isso, com Facebook Forms e com a automação. E a parte mais avançada e mais importante é a parte que tem toda a comunicação em que você aprende, você precisa fazer o lançamento do seu produto, certo? Agora a pergunta, você gostaria de aprender a fazer isso aqui? Você acredita que isso aqui se encaixa no seu perfil? Então eu vou falar para você o que é que eu desenvolvi. Você está aqui dentro dessa página, então você já está vendo. Eu desenvolvi um curso a partir disso chamado de WhatsApp Marketing. E esse curso de WhatsApp Marketing ensina para você exatamente todo esse processo que eu usei para desenvolvê-lo. Muitas pessoas se interessam muitas vezes por adquirir o WhatsApp Marketing e aprender. É um curso completamente online, você recebe seus dados de acesso, você vai lá com os dados de acesso, assiste online na hora que você quiser, no seu computador, lá na sua casa, o horário que você quiser, tranquilamente. Só que, infelizmente, muitas vezes, a pessoa, obviamente, não me conhece ainda, não sabe nem quem eu sou, ela tem uma certa desconfiança. Será que vai dar tudo certo? Será que esse cara me entrega o que ele falou? Será que isso aí não é balela? Tem tudo aquilo lá, né? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um curso chamado WhatsApp Marketing Express. O que é o WhatsApp Marketing Express? Eu ensino nesse primeiro curso esse primeiro modelo, que é a parte básica do que eu faço. Você criar o anúncio, impulsionar o anúncio, trazer os contatos para o WhatsApp, colocá-los num grupo, colocar numa lista de transmissão e já ensino essa estratégia que chama estratégia do cliente vendedor. Com essa estratégia aqui, eu todos os meses conseguia faturar algo em torno de 5 a 7 mil reais. Todos os meses eu conseguia fazer só com essa estratégia aqui, né? Eu desenvolvi esse curso, apenas essa parte básica, de uma forma separada, né, do WhatsApp Marketing completo, que vamos chamar assim, é o 2.0, mas a gente vai chamar aqui de completo, para que você
se quiser aprender a forma como eu trabalho, você possa adquiri-lo por um valor muito baixo e conhecer a minha didática, conhecer a forma que eu trabalho, entender se aquilo é para você ou não, sem a possibilidade, sem o risco de repente perder o seu dinheiro. O dinheiro pode ser até um valor mais baixo, mas hoje dinheiro a gente não joga fora, né? Então o que é que eu fiz? Separei esse módulo e criei o curso WhatsApp Marketing Express, que é dessa página aqui que você está agora. E eu, nesse momento, para que ele fique acessível a você, tenha um valor barato e você possa ter contato com o meu conteúdo e com a minha didática, eu ofereço ele para você nessa oferta. Isso aqui é uma oferta relâmpago, tá? Certamente você está vendo um contador de tempo aí embaixo. Quando ele zerar, você não consegue por esse valor mais. Pelo valor de R$ 19,90, certo? Inicialmente o valor seria R$ 57. Nesse momento aqui, durante esse período que você está vendo aqui embaixo, você pode adquirir ele por R$ 19,90. Quando esse contador zerar, você pode até adquirir ele, mas não vai ser mais por esse valor. Aí ele vai subir um pouquinho mais, ele fica R$ 29,90, porque eu gosto de privilegiar aqueles que confiam no meu trabalho, que dão um voto de confiança para isso, tá? Então você tem esse tempo. Vamos lá agora algumas perguntas. E se você adquiriu e não gostou, não era aquilo que você queria? Você tem 7 dias para fazer a solicitação e você pode ter seu dinheiro de volta, não tem problema algum, tá? Realmente eu não quero ficar com o seu dinheiro sem que isso seja visto por você como algo de valor, algo que valeu para você. Então, 7 dias de garantia, você manda o e-mail aqui para o suporte, você vai ver que tem um e-mail aí embaixo, você vai pedir seu dinheiro de volta, sua devolução, ele vai ser devolvido sem ficar fazendo perguntas do porquê, não. Talvez eu até pergunte para você por que, se teve alguma coisa que você não gostou, porque eu quero melhorar o produto, mas ninguém vai tentar ficar convencendo você a ficar, tá bom? Outra coisa que me perguntam muito, será que serve para mim? Então eu vou dizer para você para quem serve. Eu trabalhei aqui com produtos digitais, serviu muito bem. Trabalhei já com a venda de produtos de afiliados. Vendi bem também, então eu sei que para isso serve. Trabalhei com a venda de serviços, no meu caso, desenvolvimento de sites que eu trabalhava, campanhas de marketing que eu também trabalhava. Maravilhosamente bem ele funcionou. Tenho alguns alunos que trabalham com produtos físicos. Tem um aluno, por exemplo, que trabalha com roupas de lã e ele vende muito bem. Uma aluna que trabalha com biquínis, né? Ela fabrica biquínis, ela vende muito bem. Eu tenho alunos que trabalham com venda de imóveis, casas, e eles vendem bem também. Então o que acontece? Esse curso é para quem? É para qualquer pessoa que venda qualquer produto, onde o cliente para esse produto, o cliente para esse produto use o WhatsApp. Então se o teu cliente ele usa o WhatsApp, você consegue trazer esse cliente do WhatsApp, você consegue se comunicar com ele, serve para você, tá bom? Você tem aí a sua garantia de 7 dias. Esse produto, basicamente, na minha opinião, serve para qualquer perfil de produto que você tenha. Ainda tem alguma dúvida? Ainda tem alguma desconfiança? Pode entrar em contato comigo antes de fazer a sua compra. Meu WhatsApp está logo aqui embaixo. Preenche lá. Melhor, cadastra aí o meu WhatsApp no seu celular, me chama, tira suas dúvidas comigo. Eu vou explicar para você o que você não conseguiu entender, para que você sinta-se mais confortável para isso. Nosso sistema de pagamento é Hotmart. É conhecido no Brasil inteiro, é uma das maiores plataformas da América Latina, acredito que da América Latina é a maior, completamente segura, não se preocupe em passar seu cartão de crédito ali, não vai ser clonado, não vai acontecer nada disso, tá? É extremamente seguro, o Hotmart pode fazer seu pagamento por boleto, transferência, a forma de pagamento que você tiver aí, sem problema algum. É realmente uma excelente plataforma o Hotmart. Tem alguma dúvida ainda? Se você rolar a página aqui para baixo, você vai ver aí que tem alguns depoimentos de algumas pessoas que já fizeram esse curso comigo, pessoas que me conhecem. Eles vão poder falar para você um pouco mais a respeito disso e mostrar que você pode ficar tranquilo, que eu sou uma pessoa idônea, aí são outras pessoas falando. O que fica aqui é a minha recomendação. Você precisa vender mais, você precisa aumentar seu volume de vendas, está com dificuldade para encontrar outros modelos que te aumentem as vendas, não tem muito para investir para conseguir trazer novos clientes, precisa aumentar sua taxa de conversão para que você consiga mais lucratividade, aprenda a trabalhar com o WhatsApp. Faz esse curso, faz o curso Express inicialmente, faz o completo depois e você não vai se arrepender. Um grande abraço, eu espero muito que você clique aqui embaixo, adquira o nosso curso WhatsApp Marketing Express e que possa dar uma alavancada nas suas vendas utilizando essa ferramenta maravilhosa e que ainda é tão pouco explorada pela maior parte das pessoas.